Opa, parte final do nosso sistema, editar cliente. Vou até aqui agora tirar logo a cópia do arquivo para poder não atrapalhar nosso trabalho. Vamos lá, editar cliente. O editar cliente ele vai funcionar igual ao excluir, com a diferença, a simples diferença de que ao invés de apagar a gente vai trocar um valor, tá bom? E é relativamente o mesmo código. Claro que não é o mesmo código de deletar, tá? O mesmo código que eu falo é essa funcionalidade aqui. Então, para a função editar cliente, eu preciso do CPF para saber quem eu vou editar. Então, para poder não me atrapalhar, eu vou logo lá embaixo na chamada da função editar cliente, que é a 5, editar cliente, e vou ler esse CPF. Ó. Vou pegar daqui de cima e vou entregar o CPF aqui para baixo. Tá joia? Então, agora vamos lá para cima, no escopo da função. E ao invés de copiar e colar aqui de cima, eu vou desenvolver de novo, justamente para poder ir reforçando na mente de vocês como é que faz, certo? Vou separar aqui o código para ficar só ele na tela e facilitar para a gente. Vou só pegar esse aqui, ó, para ficar o padrãozinho que a gente está usando. Prontinho. Relatório, só que aqui agora é editando cliente. Isso me fez lembrar de uma coisa. Excluir cliente. Prontinho. Agora sim, editando o cliente. Então pronto, eu tenho o CPF. A primeira coisa que eu vou trazer é a função, pedir para ela buscar para a gente. C, que é a chave, vai receber pesquisar cliente com este CPF. Se o que voltar de pesquisar cliente for igual a -1, eu não coloco desse jeito, eu não boto is not -1. Se não for -1, é sinal de que achou alguma coisa. Se achou alguma coisa, a gente vai exibir. Então, print. Esqueci de trazer as variáveis para dentro da função. Então, ó, global nomes, CPFs e endereços. Tá certo? Então, prints nome, copiar aqui. Opa, prontinho. Endereço e CPF. Vamos arrumar aqui para ficar bonitinho e transformar isso aqui em fstring. Aqui eu coloco nomes na posição C, endereços na posição C. Opa, botei fora das aspas, ó. Aqui dentro de chave. E CPFs na posição C. Esses são os dados, certo? Que serão editados. Vou botar um print aqui de uma linha para poder separar a nova entrada de dados. Bem, aqui agora a gente só tem uma pequena coisa. Quais serão os dados que serão alterados? Vai ser nome, vai ser endereço, vai ser CPF, tá certo? Então pode ser que eu não precise alterar os três dados e só um deles. O que, que a gente vai fazer? Bem, para isso eu vou fazer o seguinte, vou mais uma vez pegar o arquivo temporário aqui e vou fazer o seguinte, ó. Variável x recebe input, digite algo, print x, 6, digite algo, jaca, e aí ele mostra jaca, tá certo? Então se eu fizer aqui, ó, deixa eu botar uma frasezinha aqui só para poder, vou botar isso aqui, só para poder não atrapalhar a gente. Então F6, jaca e jaca, tá certo? Então se eu fizer assim e apertar Enter, nada acontece, porque ele tecnicamente ele considera que nada foi digitado. Agora imagine o seguinte, ó, se x foi igual, abre e fecha chave, aspas puras, print
você não digitou nada. Caso contrário, print, aí sim eu coloco o X. Vamos rodar? Opa, else sem dois pontos. F6. Vixe, linha 7, print, que foi que eu fiz aqui? Sem recuo. Caramba. Agora sim, digite algo, jaca. Ok. F6, digite algo, nada. Você não digitou nada. Tá certo? Então eu tenho a seguinte informação, que se eu apertar Enter sem digitar nada, é a mesma coisa que abrir e fechar aspas sem colocar nada no meio. Tudo bem? Então, com essa informação em mente, eu vou cá no nosso cadastro de clientes fazer o seguinte, ó. Print. Digite o novo valor ou Enter para manter o atual. Tá certo? Então eu vou criar uma variável chamada temp_n, nome temporário. Temp é endereço temporário e temp_c, que é o CPF temporário. Tá certo? Então aqui, ó, no nome temporário, eu vou input novo nome. Mesma lógica para os outros. Input novo endereço. Vou até arrumar aqui para ficar alinhado. E input novo CPF. Prontinho. Então a gente sabe que se o usuário não quiser alterar um valor, ele simplesmente aperta Enter. Então digite um novo valor ou Enter para manter o atual. Ele vai ler o nome, o endereço e o CPF novos, certo? Se não for alterar, não altera. Muito bem, então, ó, se temp ponto, quer dizer, temp n, temp underline n, que é o nome temporário que a gente colocou, for diferente de vazio, é sinal de que o usuário quer trocar o dado. Tudo bem? Então eu vou dizer que nomes na posição C recebe temp_n. Então, se não for vazio, aí eu sigo a lógica. Se temp_e não for vazio, é sinal de que o usuário digitou e quer trocar. Então, se ele quer trocar, eu vou dizer que endereços na posição C recebe endereço temporário. E se temp_c for diferente de vazio, eu digo que o CPF na posição C vai receber o CPF temporário. Temp CPF. Prontinho. Vocês entenderam? Nesse caso aqui não precisa do else, tá? Porque todas as condições podem ser verdadeiras. Eu posso querer trocar os três valores. Então, ó, eu vou ler do usuário o nome, ler do usuário o endereço, ler do usuário o CPF, os novos, né? Novo nome, nome de endereço e novo CPF. Se o novo nome, eu vou até, esse temp_n aqui talvez tenha complicado, vamos chamar de novo n. Pronto. Ó. Novo endereço e novo CPF. E aí vem. Se o novo nome não for vazio, eu quero mudar. Porque se eu não quiser mudar, eu só aperto Enter. E a gente viu que se só apertar Enter, ele não captura nada. Então, nomes na posição C recebe o novo nome. Se novo endereço não for vazio, endereços na posição, recebe o novo endereço. E se
o novo CPF não for vazio, CPF na posição C recebe o novo CPF. Prontinho. Com isso, a gente exibe na tela, print, dados alterados com sucesso e pressione Enter para continuar. Tá bom? Vamos revisar de cabeça? Então, editar cliente, limpa a tela, recebe CPF para funcionar, certo? Ele limpa a tela e imprime editando o cliente e traz as variáveis lá de fora para aqui. C, que é a chave, recebe o resultado da busca deste CPF. Lembrando que se for -1, não encontrou. Então, se C for diferente de -1, sinal de que achou alguém. Esse alguém vai ser mostrado na tela. É o vetor nome na posição que achou, o vetor endereço na posição que achou e o vetor CPF na posição que encontrou. Aí bota só uma linha, certo? E digite o novo valor ou Enter para manter o atual. Novo nome, a variável novo nome recebe o novo nome digitado pelo usuário. Novo endereço e novo CPF, a mesma coisa. E aí ele vai testar. Se apertar Enter em qualquer um desses, o que fica armazenado lá é abre e fecha aspas sem nada dentro, certo? É uma string vazia. Então, ó, se novo não é vazio, troque pelo que foi digitado. Se novo endereço não é vazio, troque pelo que foi digitado. Se novo CPF não está vazio, troque pelo que foi digitado. Dados alterados pelo sucesso, Enter para continuar. Vamos testar? Vou lá embaixo só ter certeza de que editar cliente está lendo o CPF. Então editar é aqui no 5, lendo o CPF e entregando perfeitamente. Muito bem. 6 aqui para rodar. Vamos cadastrar aqui 2 clientes, só para poder a gente ver funcionando. Maria, endereço 1234, CPF. Ah, era o contrário, mas não tem problema não. Então pronto, coisa boa, cometi um erro. Cadastrar João da Silva, Rua B, CPF 1235. Enter. Enter para continuar. Relatório. Então Maria está aqui, errei. E João está aqui, todo certinho. Então João trocou de endereço para outra rua e Maria eu fiz um erro aqui no endereço. Então vamos corrigir Maria. 5 editar. CPF 1234. Então, pronto. Nome Maria, endereço 1234, CPF 1234. Digite um novo valor, Enter para manter o atual. Quero alterar o nome? Não, Enter. Quero alterar o endereço? Quero. Rua C. Enter. Quero alterar o CPF? Não, Enter. Dados alterados com sucesso. Vamos lá agora exibir o relatório. Maria, Rua C. E João que trocou para Rua D agora, está em outra rua. Enter. 5 editar. 1, 2, 3, 5. Certo? João da Silva. Novo nome? Não. Novo endereço? Rua D. Novo CPF? Não. Só Rua D. Só o endereço. Trocou. Alterados com sucesso. A gente alterou só um valor, né? Vocês podem achar que está alterando só um valor. Vamos testar para outro aqui. CPF do cliente 1, 2, 3, 5. João da Silva Santos. A pessoa esqueceu de colocar. Novo nome. Então, João da Silva Santos. E aí permanece o endereço, permanece alterado com sucesso. Enter relatório que é 2. Pronto, João da Silva Santos alterado perfeitamente. Apertar Enter aqui, 0 para sair. E aí pronto, sistema finalizado. Notem que o sistema ficou com 154, opa, 157, né, linhas de código. Ficou bem robustozinho, né? Mas a gente conseguiu programar todas as... também aqui, ó. A gente deu uns passos aqui para poder ficar legível na hora de desenvolver. Ele ficou bem cheinho, tá certo? Mas ficou bem funcional. Falta a gente fazer só uma coisa, que é para trazer a versão 1.0. Vou aqui duplicar logo aqui, duplicar. E finalmente a gente tem a versão 1.0 do nosso sistema, tá certo? Versão 1.0. Essa é a versão já usável,
do nosso digníssimo sistema. Vou arrumar aqui, o espaço entre uma função e outra são 2 enters. 2 enters, isso aqui não precisa. Pronto, 2 enters aqui, 2 enters aqui, aqui 2 enters. Pronto, então import aqui em cima. Vamos descer aqui e aqui embaixo está tudo arrumadinho lindamente, certo? Esse negócio de apagar os espaços a mais é opcional, tá? Quando a linguagem for converter seu código num programa, ele desconsidera esse excesso de linhas a mais, ele não considera. Então isso não influencia no seu programa. Eu vou trazer de volta aqui, ó, login senha, e vou apagar esse to aqui, salvar. E aí, algumas coisas que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma anotação aqui no final para poder a gente evoluir o sistema depois. Certo? Quais são essas opções? Pesquisar tanto por nome quanto por CPF. Certo? Adicionar o deseja cadastrar outro cliente em cadastrar. Certo? Após cadastrar, o cliente não precisa voltar para o menu e só escolher a opção para poder cadastrar novo cliente. E acho que só isso. Ah, sim. A gente pode criar um cadastro de novos usuários. Tá certo? A gente implanta um sistema, às vezes mais pessoas vão usar, não é só uma pessoa. Então a gente faz essa evolução aí para poder melhorar nosso sistema. 3 coisas para a gente fazer a versão 1.1, 1.2 e 1.3 do nosso sistema. Tá certo? Só muda de numeração, tipo vai para 2.0, quando tem uma grande alteração. Quando você faz uma grande alteração, aí muda para outro tipo de versão. Por exemplo, quando a gente tiver com tudo aprimorado, bonitinho, sabendo trabalhar, a gente vai trabalhar um princípiozinho de orientação ao objeto, só o princípio mesmo, pincelar. E aí a gente vai lidar com o banco de dados. Fica bem bacana trabalhar com banco de dados com orientação ao objeto. E aí quando a gente fizer isso, a gente muda nosso sistema para a versão 2.0, tá bom? Então eu vou parar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente vê umas outras coisas, depois a gente retorna para aqui para poder evoluir mais o nosso sistema, tá? Inclusive eu acho que não vou nem voltar mais para o gerenciamento de time. A gente vai continuar trabalhando em cima desse cadastro de cliente para deixar ele cada vez mais robusto. Vou apresentar também um gerenciador de interface gráfica para poder vocês fazerem uma tela mesmo de sistema, certo? Fazer uma guia do sistema de vocês e outras coisas mais. Então, rapidinho aqui, deixa eu trazer aqui, ó, GUI Python, imagens. Pronto, isso aqui é um gerenciador de interface, certo? Que faz a gente modela o sistema do jeito que a gente quer e quando a gente for gerar o arquivo, ele já gera para a gente com a telinha gráfica para poder a gente trabalhar. Existem vários aí. Atualmente, um dos melhores e mais recomendados é o tal do PyQt, tá bom? Que é bem provável que a gente use ele para poder trabalhar. Aí se vocês quiserem já ir se aprofundando, é só pesquisar na internet PyQt, certo? E aí vocês podem vir aqui, ó, PyQt Python Brasil, tá certo? Enfim, tá tudo aí. A gente conseguiu finalmente concluir o nosso sistema. Espero que vocês tenham entendido e gostado do que a gente fez. Precisou de 8 conteúdos para poder a gente fazer já um sisteminha, tá vendo? Programar não é difícil, só precisa ter a lógica bem apurada, porque a gente fica indo e voltando, né? Sobe para a função, volta para a chamada, aparece um erro, vai lá em cima, vai lá embaixo. Mas não é difícil. Se prestar bastante atenção em todo o conteúdo que a gente viu, a gente chega lá muito fácil. Eu vou organizar isso aqui e colocar para vocês lá para poder ficar disponível, tá certo? Então, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar lá no fórum que a gente tenta responder o mais rápido possível. Até mais, tchau!